Grande Dodô, meu querido Dodô, meu brother, meu parceiro, meu professor, meu ídolo. Obrigado, É, obrigado aí por você aceitar esse convite. bacana. Esse convite para falar de um tema que é um tema intenso, né? É um tema sensível Uhum. e, pô, muito feliz da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Quero que você se sinta bem à vontade, assim, para falar sobre o que você quiser e não falar sobre o que você não quiser. Tá bom. E, Bom, cara, primeiro, assim, fala, primeiro fala. dizer que é recíproco assim, isso, né? Esse estar com você tem a minha admiração recíproca, né? Acho que ao longo a gente se conheceu, né? Na pós, onde eu estava ministrando o curso, e depois, assim, a evolução mudou, assim, né? Onde você passou a ser meu mestre em vários outros encontros, várias outras situações, e como assim até hoje. E também nesse convite, assim, para esse encontro agora, também um mestre que está me ajudando, assim, em muitas coisas, a encontrar coisas que ainda estão para ser desvendadas. Então está sendo muito Hum, bacana, assim, essa jornada contigo e esse convite, assim, para a gente bater um papo sobre esse assunto. Obrigado aí. hum. Dodô, você lembra como é que foi o nosso. Como é que a gente se conheceu? Tipo, a cena, assim? Você lembra qual que era o cenário? Se você fosse descrever aí. O que você Uhum. achou de mim? Ô Pedro, a gente se conheceu na pós, assim, a primeira cena assim, que eu lembro de você era da gente no círculo, onde fazendo aquela primeira assim, atividade, brincadeira, que era com a bolinha, onde eu comecei assim fazendo alguns movimentos, e aí o grupo ia copiando meus movimentos, ia brincando um pouquinho, depois a bolinha passava para um outro, ia para o outro, e quando chegou em você, assim, eu conectei muito assim com você, assim, naquele momento, e também assim com o teu jeito assim de brincar, né, tua criatividade assim naquele momento já me saltou os olhos, né? E depois assim, assim, me chamou muita atenção, assim, me chamou muita curiosidade. Era um garoto assim ainda, né? Mas com uma propriedade assim na fala, um magnetismo assim que as pessoas tinham por você toda vez que você falava, isso me chamou assim muita atenção, né? E também quando você se manifestava assim, eu conectava com você assim para poder identificar de onde que vinha assim, né? A tua partilha, de onde que vinha as coisas que você compartilhava, assim. Logo assim me chamou muita atenção, assim. Fiquei Hum, muito conectado com você. E claro, assim, eu fiquei sabendo depois pelo Ronaldo que você trabalhava já com música, que tinha esse projeto assim com música corporal na época, assim, né? Que tinha coisa dos fritos e tudo. E já estava muito curioso. Eu lembro de te convidar assim, já logo para proporcionar fazer uma atividade com a galera. E já cara, eu fiquei lembro mega que eu fiz essa. impressionado. Eu puxei essa dinâmica, eu achei um lixo, eu fiquei mal. Depois eu falei, que merda! Você me convidou para puxar uma dinâmica lá com a turma, com a minha própria turma, né? Sim, E aí eu puxei sim. um negócio que eu não gostei de puxar e depois fiquei mal, assim. Mas curiosamente, assim, para mim foi super legal. Eu achei muito bacana aquilo, assim, com tanto, assim, com sem recurso nenhum, assim, né? Mas você Hum, já interagir com a galera já vem puxando, assim, nos ritmos, assim, com as palmas, com o corpo, tudo. E aquilo foi muito uhum, marcante, assim, para mim. Depois, claro, assim, logo na sequência, foi o primeiro retiro, né? Que foi logo no final de semana seguinte. uhum, E ali eu pude te conhecer melhor, assim, fiquei cada dia mais impressionado e mais curioso, assim, querendo conhecer melhor, assim, você. Então, hum. foram essas E, primeiras e, imagens. e você sabe, assim, eu lembro disso, assim, eu lembro de estar interessado em conhecer você e o seu trabalho, porque de alguma forma dialogava muito com o que eu estava fazendo, né, da música do Círculo na época. Então, Uhum, assim, era um módulo de musicooperação que para mim tinha tudo a ver com o trabalho que eu já fazia, né? E aí uhum. eu lembro uma cena que eu guardo até hoje, assim, que foi muito gostosa, que eu não sei o que que a gente estava fazendo. Eu acho que deu alguma coisa errada lá no seu equipamento, alguma coisa, e aí você começou a improvisar, e aí como pegou o violão, começou a cantar.
começou a improvisar e aí você começou a falar pra galera imitar, fazer umas imagens assim, aí tipo você começou a cantar pra galera começar a imitar passarinho, alguma coisa assim, né? Aham, E, aham. e caminhando e dançando, imitando passarinho lá no céu, tal. E eu lembro que eu fiquei muito tocado assim com isso, né? Com esse momento, foi muito gostoso, assim. Então eu Aham. lembro com carinho. E aí você lembra se o seu módulo foi antes do módulo do Arnaldo? Arnaldo Bassoli Foi, aí, para quem não conhece? foi antes, Foi foi antes. antes. Eu lembro bem também dessa situação, assim, porque foi um módulo muito marcante para mim, porque teve uma pane, assim, no projetor, e eu não consegui, tudo que eu tinha programado, assim, né, para poder fazer com computador e projeção, tudo, foi tudo por água abaixo. Então, eu lembro que isso eu tive que mesmo seguir com quase recurso nenhum, assim, né, quase recurso nenhum. Eu tinha o violão, era eu mesmo, assim, vocês, né? Então eu fui usando muito assim, né, da coisa da sustentação do sem recurso, assim, né? E Uhum, foi muito bacana, assim, porque eu fui muito exigido no modo de criação, né? E eu fui assim constantemente ali exigido assim nessa habilidade assim de criar, de estar improvisando, assim, não improvisando assim, né? Porque tinha o eixo estava bem estruturadinho, né? uhum, Mas criando novas formas de sustentar aquele eixo assim que já tinha sido construído, né? Novos caminhos. E foi muito uhum, bacana isso. E a música realmente assim salvou, né? Tem um slogan aí que a música salva, né? E salvou mesmo. uhum, uhum. E você sabe por que que eu tô falando dessa coisa do qual módulo que foi primeiro, né? Porque o seu módulo foi primeiro e depois veio o módulo do Arnaldo, né? Uhum, E no módulo do Arnaldo, ele puxou uma dinâmica lá que era uma dramatização que uhum, ficava a galera sentada em círculo em volta. Eu não sei se você sabe disso, mas a galera sentada em círculo em volta, assim. Aí ele chamou dois alunos, que eu acho que era o Dantas e a Cuca, uhum, para dramatizarem uma situação ali no meio, né? Então uhum, era como se fosse uma espécie de simulação, assim. E aí o Arnaldo pediu para que o Dantas fosse dramatizasse alguém do CVV, um atendente, um uhum, voluntário do CVV, uhum, que, para quem não uhum, conhece, né, é o Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional para todo mundo que quer, né, apoio emocional gratuito através de internet, telefone e também para pessoas aí que estão pensando em suicídio, né? uhum. Então o Arnaldo convidou lá o Dantas para ser voluntário do CVV ali na dramatização e a Cuca para ser alguém ligando para o CVV. Você sabe dessa história? Uhum. Você sabia? Você me contou agora. Você Tá. me contou há um pouco tempo atrás e eu estou recordando com você falando agora. Então, aí, cara, eu tava pensando antes da live, né? O que que eu gostaria de falar, sobre o que eu gostaria de falar, o que que eu acho importante e tal. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi um lugar, uma roda ali de conversa, uma roda que sustentou essa conversa sobre o suicídio. Uhum, Porque nessa dramatização, a Cuca fingia que estava ligando ali pro CVV e o Dantas atendia. E, cara, só de assistir eu comecei a chorar muito, assim. Tipo, uhum, muito mesmo. E eu nem sabia por que que eu tava chorando. uhum, E aí foi como se aquele espaço meio que tocasse num lugar em mim, assim, que eu nunca tinha tocado antes, mas que foi um lugar que mexeu, assim, sabe? uhum, Então, foi um momento marcante e foi exatamente no mesmo final de semana que eu te conheci. uhum, E aí, uhum, desde aquele final de semana, eu comecei a pensar cada vez mais sobre esse tema do suicídio. uhum, Porque esse tema. E aí, depois eu comecei a perceber que esse tema estava muito mais presente na minha vida do que eu achava. Então, eu comecei a sacar que eu já tinha pensado em suicídio, que pessoas muito próximas de mim já tinham tentado suicídio, pessoas da minha família, se eu não me engano, alguém da minha família já cometeu suicídio. uhum, Eu já tive amigo que cometeu suicídio também. E aí eu comecei a ver, tipo,
aquele encontro abriu uma porta para mim, para eu olhar para minha vida e ver como é que eu me conectava com esse, sabe, com esse assunto, assim, eu comecei a ver que estava muito mais presente. Uhum. Naquele E momento, é isso? Isso tudo mexeu contigo naquele momento. aquele momento foi como se fosse um pontapé inicial, assim, Uhum. Uhum. um pontapé inicial, porque nunca até então eu tinha sentado para falar sobre isso, sobre suicídio, sabe? Uhum. Uhum. E aí, cara, por isso que eu tô falando isso agora também, porque eu tô valorizando muito essa nossa conversa, porque a gente está falando sobre um tema que muita gente não fala sobre esse tema, Uhum. né? Então, Uhum. assim, eu queria até te perguntar, como é que você se sente falando sobre isso? Que mexe dentro de você? Sei lá, dá inseguranças, dá algum desconforto? Que rola aí? Uhum. Ô Pedro, assim, eu vou dizer que nesse exato momento eu tô tranquilo, assim, né, falando sobre isso, porque primeiro acho que você está abrindo, assim, essa história acho que de um ponto, assim, muito verdadeiro, assim, né, da tua própria reflexão, assim, também passagem, assim, por isso, e, e também porque esse assunto, assim, fez parte, assim, já da minha vida, né, diretamente. Então, Uhum, acho que é também assim, eu sinto que é um momento oportuno assim para falar sobre isso e também acho que pode ser muito valioso, não só assim para quem está assistindo, né, mas também para mim e para vocês, né? E também sempre uhum, acho que essa oportunidade de falar sobre esse assunto, ele pode dar mais um olhar mais compassivo assim, né, para todos nós assim, né, a respeito disso. Então, acho que é isso, acho que é um bom momento a gente começar a uhum, falar sobre isso. uhum. E eu lembro assim que acho que na última conversa que a gente teve, né, sobre como é que a gente estava se sentindo em relação a fazer essa live ou não, tal. Eu lembro que Uhum, você trouxe alguma coisa do tipo, eu não sei exatamente o que falar sobre isso, né? Ou eu não sei exatamente que mensagem passar, né? uhum, uhum, E e aí eu acho que é legal nomear isso também, porque nem sempre esse assunto ele tá super resolvido, né, dentro da gente, assim. uhum, Mas ao mesmo tempo eu acho muito precioso a gente falar dele mesmo que ele não esteja 100% resolvido, sabe? uhum, Hoje eu estava trocando umas mensagens com a Gi, eu acho que ela tá até por aqui. A gente estava falando sobre como que é transformador a gente compartilhar histórias assim, tanto a gente ouvir histórias dos outros, isso pode ser muito incrível, né? uhum, Quando eu ouço a história de alguma situação que alguém viveu, isso pode ser mexer muito comigo, porque eu uhum, posso ver várias coisas ali, eu posso me identificar com coisas, eu posso ver coisas que eu não tinha visto antes, né? E também como é especial a gente também compartilhar a nossa história com outras pessoas, como isso pode ser interessante também, né? Então eu acho uhum, que o convite para essa conversa tem a ver com isso, assim, tem a ver com a gente compartilhar as nossas histórias em relação a esse assunto, assim, sabe? O que a gente viveu, o que a gente vive ainda em relação a isso, né? uhum. E é isso, eu queria saber, assim, como é que é esse assunto hoje em dia para você, assim, o que fica vivo? Tá bom. Pedro, assim, eu acho que esse assunto tem sido agora mais urgente para mim, assim, né, de falar e compartilhar, até poder, assim, abrir esse espaço para compartilhar um pouquinho da minha história, porque recentemente, assim, eu perdi um amigo porque ele decidiu, assim, né, terminar, assim, com a vida dele, assim, com a existência dele, e foi muito forte, assim, para mim, muito impactante, onde eu comecei a olhar para a história dele, comecei a olhar para quanta coisa assim maravilhosa que ele fez na vida dele. E depois nós tivemos assim um ritual compartilhando os momentos que a gente teve preciosos assim, né?
com ele, na companhia dele, o quanto ele pôde impactar, né, a vida de cada um que estava presente ali positivamente, né? Quantas coisas maravilhosas ele construiu, quantas pessoas ele tocou com a vida dele, né? E eu olhando assim aquelas pessoas e cada pessoa trazendo assim uma situação que viveu com ele, aquilo foi muito forte assim para mim, né? Onde eu me dei conta assim da maravilha, assim da beleza que foi a vida dele, que foi a existência dele e como ele ele cuidou de tantas pessoas, né? E pôde trazer tanta beleza para a vida de tanta gente. E quando eu olhei assim aquele grupo de aproximadamente 100 pessoas ali naquele encontro no Zoom, a qualidade das pessoas que estavam ali era uma coisa que fiquei muito impressionado, assim, né? Então eram pessoas que também faziam, algumas faziam parte do meu ciclo, do meu relacionamento, e outras que eu tinha uma profunda admiração, assim, já, né? Então eu fiquei, puxa, falei, puxa, que vida maravilhosa, assim, né? Ele viveu. Que coisa linda, assim, ele construiu quantas coisas maravilhosas, né? E num determinado momento, um rapaz falou assim, olha, algumas pessoas, elas vivem as suas vidas e tem um momento, tem um infarte fulminante. Às vezes são até atletas, pessoas que, né, que estão bem, assim, na vida, que têm um físico bom, que têm uma condição de saúde, assim, muito boa, mas tem um infarte, né? E a pessoa morre porque ela tem um infarte, né? Hum, E aí ele falou assim, olha, eu olho assim para ele, e eu vejo que ele teve um infarte na alma, né? Onde a alma dele não parou, né? Teve um ataque assim, né? E parou. hum, E aí ele e aí ele se foi, né? Quando aquilo, quando ele falou aquilo, aquilo fez muito sentido para mim, né? E aí eu comecei a sentir vontade de contar um pouco a minha história também, né? Aí eu falei para aquele grupo ali, olha, eu já tive um ataque na alma também. hum, E eu já, em algum momento assim da minha vida, eu já desejei também não mais continuar com a minha vida, né? E tive um ato assim contra a minha própria vida, um ato muito intenso, assim, né? hum, Muito extremo, assim, muito que foi um infarte mesmo, assim, né? Que hoje eu olho assim para ele e não sei, foi um infarte. E aí tive um ato assim contra a minha própria vida num momento de profunda extrema, assim, né? Eu acho que eu olho assim para tudo isso como hoje como esse conjunto de coisas, né? Eu não consigo identificar uma coisa só, mas foi um conjunto de coisas que hum, foram acontecendo na minha vida. Até uma ponta que eu acho que minha esperança, assim, não nas pessoas, não na humanidade, não na vida, não no ser humano, mas acho que era em mim mesmo, assim, né? Chegou no zero. E aí de tanto assim esse zero, não querer sair dali, assim, querer voltar a ter algum tipo de esperança em mim mesmo, assim, de novo, mas não consegui. E aí eu tive um ato assim contra a minha própria existência, né? O que foi olhar para isso hoje e poder compartilhar sobre isso, ele passa primeiro assim por um olhar, acho que espiritual, assim, né? Foi uma experiência espiritual assim que eu tenho, né? Eu tive, porque eu cheguei lá no céu, assim, né? Olhei face a face, assim, né, com Deus, e ele olhou para mim e disse duas coisas, né? Primeiro ele falou assim, olha, não é sua hora ainda, e quem manda aqui sou eu, né? Não é você. Então você vai voltar para lá para a Terra, você tem coisas para fazer ainda lá, não é o seu momento, você ainda vai bater um papo com o Pedro ainda sobre isso, numa live, no dia 23 de setembro, às 6h15. E a segunda coisa assim, que ele me falou não é desse jeito assim que a gente resolve assim as coisas, né? Primeiro porque hum, não vai resolver nada, porque talvez ainda depois você ainda vai ter mais coisas que você vai ter que lidar, né? Depois da sua vida na Terra, né?
Então, não termina assim isso, né? Uhum. Então é importante, sim, mas assim, você vai voltar. Então você vai poder olhar para isso agora de um outro jeito. Vai poder olhar para a vida de uma nova forma. Você vai ter uma oportunidade de enxergar a vida com novos olhos, né? Porque você vai ser diferente a partir de agora, né? Uhum. E, e que talvez você possa, de alguma forma, ao compartilhar a sua história, trazer uma nova possibilidade diferente para as pessoas assim na Terra, né? Não só para quem esteja de alguma maneira passando por alguma situação difícil, porque esteja pensando em terminar assim sua existência também, mas para quem quer seguir uma vida bem, assim, como está bem na vida, né? Encontrar um sentido, um significado para a vida, que é o que eu estou fazendo hoje, assim, né? Com essa nova chance assim na minha vida, eu eu pude assim sentir com tanta força assim, né, tudo aquilo que eu tinha vivido assim na minha vida, eu tinha criado, que eu tinha gerado, que eu tinha experimentado, as relações que eu tinha gerado e criado também. E eu recebi tudo de volta assim com tanta força, com tanta intensidade, de tantas formas, de tanto jeito, com oração, com presença, com recurso, com dinheiro, tudo com doação de sangue. Foi o recorde, assim, né? Pelo que eu fiquei sabendo lá na Santa Casa, de pessoas que doaram sangue num dia só. Então, assim, isso tudo me comoveu muito, assim, saber tudo isso, né? E trouxe um sentido, um significado, assim, muito grande, muito forte, assim, para minha vida, né? Acho que hoje, assim, isso tem um significado. Acho que é o mínimo que eu posso fazer, é querer viver, assim, para poder, né, para poder dar um mínimo de um retorno, assim, para as pessoas, né? E que diferente, assim, de tudo que eu vivi, assim, naquela época, assim, né? Hoje eu tenho encontrado um sentido diferente, assim, para minha vida. Tenho olhado, assim, para mim mesmo com mais aceitação, assim, sabe? Da minha história, da minha jornada, das coisas que eu vivi, né? Das relações que eu construí. Enfim, tudo que eu fui capaz de construir. Também o que eu não fui capaz de construir, né? Uhum. Daquilo que na época era insuportável, olhar para as minhas sombras, que era muito grande, assim, né? Era muita escuridão, assim, né? E que hoje eu olho como parte de mim, assim, né? Como parte de mim, mas não tão grande assim, né? Agora, Pedro, assim, quando a minha ideia, assim, né? Quando a gente compartilha um pouquinho de mensagem, assim, que eu gostaria de deixar, né? Assim, para as pessoas que estiverem, assim, acompanhando, eu confesso que eu não sei ainda, assim, né? Qual que é a mensagem ainda, né? Disso. Eu também não sei, assim, né? Quem passa por uma situação que eu passei, eu não sei se teria alguma coisa, alguém que pudesse fazer alguma coisa por mim, assim, naquele momento, né? Por Uhum. mais que eu pudesse, que as pessoas desejassem ou que tentassem fazer alguma coisa por mim, eu acho que eu não teria condição de escutar ninguém, assim, naquela época, né? Naquele momento. Então, isso, acho que é por isso. Então, não sei exatamente qual que é a mensagem disso, mas talvez seja um pouquinho do que você trouxe assim na nossa conversa preliminar, né? De que talvez não deva ter uma mensagem assim, mas simplesmente de compartilhar as histórias, né? E o que essas histórias Uhum. podem ver, impactar na vida de cada pessoa, né? Mas o que eu posso te dizer hoje, assim, né, é que eu dou um valor, assim, um sentido para a vida, assim, muito grande, especialmente assim um sentido espiritual, assim, para a vida, assim, né, que transpassa esse limite, essa fronteira entre a vida e a morte, entre o certo e o bom, entre o ruim, né, e o excelente e o péssimo. E,
que tem algo além assim disso, né? Acho que é isso. Como é que você ouve isso? Eu tô ouvindo, gostando muito de ouvir e também vendo dois comentários aqui que falaram assim, você é a mensagem. Eu acho que, eu acho que também eu tinha pensado assim que esse caminhar, né, de alguma forma é a mensagem também, assim, né? Esse como a gente caminha, como a gente tenta encontrar respostas, né? Como a gente tenta entender essas questões todas, assim. Eu eu vejo essa coisa aí do suicídio, cara, de alguns ângulos diferentes, né? Porque assim, eu percebi que esse assunto estava muito mais perto de mim do que eu tinha percebido antes, depois que eu comecei a olhar para isso, né? Uhum, E isso eu percebi que de alguma forma eu recusava olhar para esse assunto, assim. Durante muitos anos da minha vida eu fingia que ele não existia dentro de mim. uhum, E talvez por falta de um espaço seguro, assim, para falar sobre ele, sabe? Porque imagina, se eu começar a falar sobre ele, sei lá, o que vão fazer? Vão me internar, vão, né? uhum, Então, vejo essa relação também entre o falar sobre o assunto, numa relação próxima com a qualidade de acolhimento do entorno mesmo, assim, né? E esse assunto costuma ser um assunto que, como você falou, né, não era uma desconexão, assim, não era uma falta de esperança no mundo ou nas pessoas, era com você mesmo, né? uhum, Então, uhum, geralmente, eu vejo assim na sociedade, né? Esse assunto ficando sempre para dentro de nós, assim, sempre um assunto muito íntimo, individual e que muitas vezes vai se intensificando, né? E aí, quanto uhum, mais ele se intensifica, mais difícil é as outras pessoas acessarem, né? Me acessarem, né? Quanto mais eu vou escalando ali nessa intensidade, né? uhum, Quanto mais eu vou descendo essa escada assim de profundidade, parece que mais difícil é as pessoas me ajudarem de alguma forma, assim, né? uhum. Sim. E isso eu tô falando de uma perspectiva pessoal, mas de uma perspectiva também assim, eu sou voluntário do CVV, né? Então eu converso com bastante gente que traz esse assunto para mim, assim. Uhum, E aí essas conversas elas são muito reveladoras assim de muitas coisas, assim, sabe? E muitas coisas individuais das pessoas, mas eu acho que também são reveladoras das relações que essas pessoas têm com suas famílias e as relações que a gente tem na sociedade também, sabe? uhum, Mas, como você falou, né? Talvez seja uma grande sensação de desconexão, assim, de, de você com você mesmo. uhum. Não sei. O que você Não sei. acha disso? Não sei se é questão de desconexão de mim comigo mesmo, né? É mais uma falta de perspectiva, né? De que as coisas podem melhorar ou que existe sentido em continuar, sei lá, né? É, eu acho que foi isso mesmo, assim, foi um ataque na alma, assim, né? Do coração dele no Hum, coração ou no coração da alma, assim, eu diria, né? uhum, Mas, Pedro, assim, uma curiosidade, assim, nas conversas assim, com as pessoas que estão procurando você, assim, né, lá no CVV, o que que elas, na verdade, falam? O que que, no fundo, você percebe que elas estão procurando de fato ali, nas conversas contigo? uhum, uhum. É, eu acho que assim, eu sinto muito isso assim das pessoas que é como se elas não tivessem espaço para falar sobre isso abertamente nas vidas delas. Eu sinto muito essa angústia assim muito alta, sabe? Uma Uhum, angústia interna muito alta, uhum, muitas vezes chegando num nível insuportável, assim.
né? Uhum. Que é aí que vem essa ideia, né? Porque geralmente a ideia do suicídio vem assim, não porque, eu tô pensando em suicídio porque acho que vai ser legal, né? Eu tô pensando em suicídio porque eu não aguento mais essa angústia, né? E é uma ideia assim de que não tem solução, fudeu, não tem Uhum. saída, né? A melhor coisa que eu posso fazer agora é terminar com isso logo. Tem a ver com isso, né? Uhum. E muitas vezes achando que talvez com essa saída, talvez até a vida das outras pessoas até melhor, não sei. Tem lógico, Uhum. tem diferenças, né, das histórias de um para o outro, assim, mas muitas vezes as histórias relacionadas a suicídio passam por isso, assim, né? Passam por essas crenças, essas histórias que a gente se conta internamente. Uhum. Então eu acho isso, assim. E aí eu também queria te perguntar. Eu vejo, né? Eu acho que eu vejo isso. Eu queria só checar com você, né? Uhum. Daquele momento que você estava assim no auge aí da sua angústia Uhum. e agora Uhum. provavelmente você vê as coisas de jeitos diferentes, né? Naquele Ah, com momento certeza. provavelmente você estava mergulhado numa angústia muito extrema, né? E É, muito. eu acho que eu não vejo cor de diferença. Na época eu não via, né? Eu Aham. não via nada, né? E agora eu vejo. Uhum. Hum. Então talvez essa seja uma das grandes diferenças, né? Eu acho, com certeza, com certeza. Agora, acho que tem uma coisa, assim, Pedro, que é. Eu não saberia, assim, de, né? Acho que ainda tem ainda uma investigação, ainda faz parte, assim, do quadro, assim, de investigação, né? Como é que isso foi, assim, se instalar, né? Porque acho que tem uma coisa também que era parte, assim, desse momento, que era. Eu era um cara que trabalhava, né? Sempre isso, assim, né? Trabalhei com muita gente, assim, durante muito tempo. Trabalhava com grupos, trabalhava com cultura de paz, desenvolvimento de cooperação. Isso sempre foi parte da minha vida, né? Então, acho que naquela condição, naquela situação, eu estar sendo a pessoa que precisava de ajuda, uma ajuda, né, mais direta, assim, né, e que era a pessoa que falava sobre isso, tudo isso, e era eu que estava precisando disso, assim, na verdade, Uhum. foi muito traumático, assim, também, né, porque eu, na verdade, não admitia isso, assim, sabe? E eu, a pessoa que falava sobre isso, eu é que estava precisando, assim, daquilo, assim, né? Então foi muito difícil para mim, primeiro, admitir isso e segundo, abrir um espaço assim, interno para pedir ajuda, assim, né? Porque eu vejo assim, que as pessoas que eu perguntei, né, as pessoas lá do CVV que vão lá perguntar, eu acho que elas podem estar vivendo situações difíceis, mas o fato delas se abrir para ir já, né, buscar ajuda, abrir-se, né, tentar falar com alguém, encontrar o caminho, tudo isso é muito Uhum. corajoso, assim, né? Eu diria. Uhum. E é muito, já demonstra assim, né, que ela está encontrando, está buscando o caminho, né, ainda acredita assim, né, que ela possa encontrar uma saída assim para isso, né? Uhum. E o que na época eu nem isso assim eu tive força assim para fazer, né? E eu também tinha, você vê que estava assim um quadro tão difícil para mim que estava muito complicado até mesmo assim, né, pensar em ligar no CVV, que eu pensava, pô, mas mas isso já bem próximo assim de acontecer, né? Porque ela tava um período de onde eu tinha não sabia, assim, tinha desconfiança assim até, né, do CVV, como é que era isso, né? Será que eu posso mesmo assim falar? E se eu vou falar, o que que ele vai dizer, assim, o que eles vão falar para mim, né? Assim, não vai resolver minha situação, né? Uhum. Então tinha uma descrença assim mesmo, assim, né? Em mim mesmo, assim, de que era muito, não tinha ninguém que podia resolver nada por mim ali. Achava que não podia ninguém fazer nada por mim. E que isso foi se intensificando, assim, né? Até que chegou num ponto que teve um colapso, assim, né?
Mas é isso, assim. Aí eu acho que depois, o que para mim, assim, era da diferença daquela época, assim, para hoje. Bom, primeiro, assim, que hoje eu olho para tudo, assim, olho para aquele período, assim, eu ainda não consigo entender muito bem aquele período, né? Porque aí depois, assim, eu tive, assim, muito tratamento, assim, disso, né? De todos os sentidos, né? Físico, espiritual, também psiquiátrico, assim, para cuidar, tudo, né? Tomei medicação. E eu fui, encontrei uma pessoa super boa, assim, que começou a me ajudar, em que eu confiei muito, né? Bem, com o tempo eu fui recuperando, e aí depois, né, fui sair, assim, da medicação e comecei a viver minha vida, assim, né? De novo. Então eu Uhum. celebro muito, assim, essa recuperação, que não foi só física, assim, mas foi uma recuperação emocional, né? Mental, espiritual, assim, né? E que veio acontecendo dentro do seu tempo, dentro do seu ritmo, né? E ao Uhum. ponto de hoje, assim, eu estar falando, assim, sobre isso com você, né? Mas que ainda tem muitas, claro, né? Muitas cicatrizes, né? De todos os tipos, né? E que, e que eu procuro cada vez mais olhar para elas com compaixão, assim, né? De poder reconhecer que isso fez parte da minha vida e que eu não preciso nem me envergonhar, nem me vangloriar, assim, de nada, mas que eu Uhum. posso, né? Compartilhar sobre esse fato, assim, da minha vida com as pessoas, né? E Uhum. confiar, assim, né? E ficar tranquilo com isso, assim, né? E quem me ama vai continuar me amando, quem não me ama não vai amar, não vai ter jeito. E que vai gostar de mim, quem não vai. Mas que tá tudo bem, isso aí é parte da vida e é parte da minha evolução e do meu caminho, né? E que é isso. Incluir isso na minha narrativa, que faz parte da minha história. Uhum. Sabe que eu lembro assim, né, de quando você me contou assim que o que tinha acontecido, né? Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido com você assim. Eu lembro Uhum, que você me contou e aí para mim aquilo foi muito impactante assim, né, de conectar com um assunto que de alguma forma eu já vinha refletindo em relação a mim mesmo, né? De momentos que me veio um flash assim sobre esse assunto, sobre essa possibilidade, assim, momentos muito tensos ou de uma crise muito intensa minha comigo mesmo, assim. E aí, quando você me contou o que tinha acontecido, nossa, eu falei assim, caramba. E aí eu lembro que eu queria te perguntar tudo assim nos mínimos detalhes, porque eu falei, cara, eu não conheço muitas pessoas, né, que tentaram, que passaram por esse portal, né? uhum, Então fiquei assim muito curioso para olhar de perto isso, assim, para descobrir como é que foi, o que que você sentiu, o que que você fez, como é que, né? uhum, Porque eu acho que esse seu compartilhar também me ajudou a refletir sobre mim mesmo, assim, também. Então, para uhum, mim foi muito legal quando você compartilhou. E ao mesmo tempo, acho que para quem está de fora, assim, né? Todo mundo acho que se pergunta assim, puxa, o que que será que eu podia ter feito para ajudar, né? uhum. O que que será que eu Eu podia acho que ter é isso feito? E mesmo, assim, porque quando eu soube, assim, desse meu amigo, acho que isso para mim foi o estupim, assim, né? Eu acho que, puxa, agora é a hora de eu começar a compartilhar isso. Porque eu imaginei assim, pô, se ele soubesse, né? A gente se viu, se falou alguns dias não, assim, tipo uma semana, duas antes do acontecido. Então isso me bateu forte, assim, né? Falei assim, do pô, talvez se acontecido ele, dele. do acontecido dele, né? E aí comecei a pensar, pô, se ele soubesse que tinha acontecido comigo, né, assim, e como foi assim minha recuperação, talvez ele se sentisse à vontade, inspirado para falar comigo alguma coisa, né? Uhum, Então, porque como você falou assim, eu não conheço ninguém que tenha tido a minha história que esteja vivo assim para contar, né? uhum, Então isso me encorajou assim a começar a falar mais sobre isso, a partilhar um pouquinho a minha história, né? E
Mas é, eu acho que eu nunca tinha falado isso antes, assim, porque eu também ainda não estava tão fortalecido, assim, né, para olhar para isso com mais compaixão, assim, para mim mesmo, né, e acolher, assim, me acolher, assim, nessa fragilidade, assim, extrema, assim, né, na minha vida, né? Uhum. Mas agora eu já me sinto, assim, mais forte, né, para falar, assim, sobre isso. E, e eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. É, você sabe que você falou assim dessa coisa das pessoas que procuram o CVV, né? Que de Uhum, alguma forma elas já conseguiram pelo menos tomar essa iniciativa, né? De uhum, pedir ajuda, porque muitas vezes nem essa iniciativa existe força para tomar, né? Ou uhum, existe esperança, né? Porque de alguma forma, quando a pessoa pede ajuda ou busca alguém que possa apoiar, ela desconfia de uma certa esperança, né? sim, sim, com certeza. Então, assim, o próprio fato de dar esse passo de pedir ajuda simboliza de alguma forma que existe um pouquinho de esperança ali, né? Então, O quando a que eu pessoa diria, não. Fala, fala. que eu diria, assim, Pedro, assim, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa para alguém, assim, né? Uhum, Se você percebe que você está entrando numa fase que está caindo, assim, para isso, assim, né? Não tenha medo, assim, não tenha vergonha, não tenha coisa de pedir ajuda, assim, né? Porque uhum, isso pode mudar completamente, assim, a tua história, seu destino, né? Se uhum, entregue, assim, né? Para quem, se você realmente não está com condição de lidar com aquilo, não tenta segurar aquilo mais do que você dá conta, né? uhum, Se você for capaz assim, de um pouquinho só de se abrir e poder, né, pedir ajuda, assim, né, e poder se entregar para alguém que possa te ajudar, poder te guiar, poder te, né, porque aquele momento, esse é um momento de muita fragilidade. Você não tem, eu não tinha condição nenhuma assim de poder lidar com nada, sustentar nada assim mais, né? Eu precisava mesmo ter, né, se eu pudesse olhar e fazer de novo, se eu pudesse me entregar assim completamente assim nas mãos de alguém e alguém me cuidar, assim, né? Eu precisava de uhum, cuidado, né? Então, eu acho que se há uma pequena coisinha assim que você pode fazer nesse sentido, assim, né? Faça, assim, né? Peça ajuda e aceite ajuda, né? uhum, Porque isso pode mudar completamente assim o destino assim da tua história, porque no meio do furacão você não vai saber o que fazer. Então, quando você consegue, se você conseguir minimamente assim baixar a guarda assim, e deixar que alguém te leve, isso pode ser mudar completamente o destino assim da tua história, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que nem cooperação isso é assim, né? Completamente assim, é altruísmo de alguém, assim, né? E de você, talvez com você mesmo, assim, né? De putz, se permitir mesmo estar completamente entregue, assim, né? uhum, Então, eu acho que é isso, assim. Se eu pudesse voltar na história e fazer alguma coisa diferente, eu acho que era isso que eu faria diferente, assim, né? Eu pediria ajuda e aceitaria ajuda, né? Acho que isso acho que foi o meu maior aprendizado, assim, dessa história hoje. Ainda não estou 100% nisso, assim, né? Ainda uhum, tem ainda um lado muito forte assim em mim, né, que ainda me permite não ainda fica me travando assim isso, mas com certeza eu já percebo que naquilo que é mais essencial eu consigo já fazer, né? Quando eu percebo que a coisa não está mudando, eu já consigo pedir ajuda e eu confio assim nele que a ajuda vem, né? uhum. Que se não puder, alguém não puder ajudar, ele vai dizer eu não posso. Mas se você puder, se você tiver coisa de pedir, peça, né? Peça. E nesse sentido eu vejo que o ser humano, assim, né, é maravilhoso, porque a nossa capacidade assim, solidária ela é muito grande, assim, né? Quando a gente também se mostra assim vulnerável naquilo que a gente não sabe, a gente não está dando conta, que a gente precisa de ajuda, a ajuda chega, assim, né? A ajuda vem. E as coisas se transformam a partir disso, né? Uhum. Que no fundo eu sempre disse isso, assim, né?
que é a essência da cooperação é essa, assim, né? Você baixar a guarda, se mostrar vulnerável naquilo que você não sabe, naquilo que você não está dando conta, que você não consegue, e o outro a mesma coisa, né? E que aí a cooperação verdadeira acontece, né? E eu tive que aprender isso de uma forma extrema, assim, né? Radical. Estou Uhum. aprendendo ainda, mas já estou bem melhor agora. E tem uma coisa também nesse pedir ajuda, né, do que é a carga também que existe nesse admitir que eu não estou dando conta, né? O julgamento, até o auto-julgamento, assim, o que que significa eu, eu me ver num momento da minha vida que eu tenho que entregar tudo, assim, né? Então existe muitas vezes uma leitura de si mesmo, né? Que tipo, puta, Uhum, fracassei, assim, fudido, sou um uhum, fracasso, né? Sou uhum, uma pessoa que não é digna, né? Ou que não merece, ou que não vai ter jeito, né? uhum, Então, acho que também tem tudo isso nesse processo, né, que você está falando de pedir ajuda, esse admitir, esse reconhecer aonde você está e o que que essa situação significa para você mesmo também, né? uhum. É, eu acho que é isso. Esse pedir ajuda se manifesta na tua capacidade mesmo de mostrar o teu lado que você não é bom, que você é ruim, que você não sabe, né? O teu lado vulnerável mesmo, assim, né? E, e especialmente assim, nesse momento onde tudo estava acontecendo, assim, para mim, naquilo que eu achava que era mais forte, caiu a casa, assim, né? Caiu a casa total, assim, né? Quando eu olhei, assim, para minha jornada e aquilo que eu considerava que eu era bom, que eu era que é forte, e não era, eu acho que tem esse sentido, assim, né? De olhar e, puta, fracassei. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? Um sentimento de Uhum. fracasso, de ausência do básico, assim, que você precisa para poder se sustentar, assim, né? Tá bem, tá em pé, tudo. Mas eu acho que é isso. Eu tô atento no tempo aí também agora, assim, Pedro, que a gente tá com, Tô acho de que olho falta um aqui, tô de pouquinho, olho também. Sim. né? É, eu tava. Você quer falar mais alguma coisa? Tem umas coisas aqui que eu ainda acho que dá tempo de falar. Então fala aí. É Não uma sei, não sei coisa se a que eu acho galera que aí é. também tá comentando alguma coisa, não tô acompanhando muito. Sim, Se alguém comentem queria. aí, quem quiser comentar alguma coisa aí, aproveita. Uhum, Uma das coisas, né, isso que você falou assim do pedir ajuda, né, eu acho que tem muita gente, assim, da minha experiência de falar com pessoas, né, que estão pensando sobre isso, tem muita gente que tentou pedir ajuda. Então, assim, tem as pessoas que não conseguem, né? Não sentem essa força suficiente para pedir ajuda, mas tem gente que tentou pedir ajuda, ou tem gente que chegou a pedir ajuda, mas sentiu uma certa dificuldade das outras pessoas em volta dela compreenderem, uhum, sabe? Reagindo com julgamento, ou reagindo com repressão, ou reagindo dizendo assim: isso não é nada, para de frescura, sabe? Tem muito isso assim também, né? Então eu acho que é um pedir ajuda também, talvez, talvez nem seja para as pessoas que estão mais próximas de você, né? Porque uhum, talvez você nem confie que essas pessoas realmente vão poder te ajudar, mas talvez pedir ajuda para alguém que você confie, né? Ou para alguém que você acredite que vai te ouvir de um jeito respeitoso, né? De um jeito acolhedor, assim. E às vezes não são as pessoas que a gente conhece mais, né? Às vezes é alguém que a gente conhece menos, mas que a gente tem mais fé que essa pessoa vai ouvir a gente de um jeito respeitoso do que as pessoas que estão em volta ali, né? Porque os relacionamentos próximos são muito viciados também, né? uhum, E uhum, além dessa coisa de pedir ajuda, também como é importante, eu acho que a gente abrir cada vez mais espaços para falar sobre isso.
Porque eu tô falando disso por experiência própria. Assim, eu Uhum. caí por acaso numa roda que estavam falando sobre isso. Por Uhum. acaso. Eu nem saquei que essa questão era uma questão para mim. Uhum. Então, por isso que eu aprecio tanto, né, o fato da gente estar falando sobre isso agora, de cada vez mais as pessoas estarem falando sobre isso, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, que é o setembro, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio. Cara, porque assim, é um tema tabu, é um tema sensível, é um tema que muitas vezes a gente nem sabe o que falar, né? Então, Uhum. tipo, como é que eu vou falar com os meus filhos, ou como é que eu vou falar com os meus pais sobre isso? Eu nem sei o que falar. Mas o simples fato da gente sentar junto e falar assim, como é que é esse tema para você, né? Ou como é que é esse tema para mim? Muita gente que Uhum. quer oferecer apoio fala assim: "Ah, eu tento conversar com ele, eu tento saber como é que é isso para ele", mas às vezes não fala também como é que é esse tema para si, né? Uhum. Então, o falar de si muitas vezes ajuda o outro a se sentir à vontade para se abrir também, Uhum. né? Quando você fala de você, cara, eu me sinto muito mais à vontade para falar de mim. Uhum. E Tá. muitas vezes que eu puxei essa conversa em rodas, assim, ou com pessoas que às vezes eu nem conhecia, mas eu já joguei, assim, joguei para ver o que acontecia. Cara, as pessoas grudam e falam: Nossa, mano, eu já pensei nisso, velho. Sabe? Puta, que bom que você falou. Nossa, sabe? Então é muito importante, assim. E aí, Uhum. pô, estatisticamente, né? Vou trazer uma estatística aqui, porque essa live aqui é uma live séria, né? Tem que ter estatística. Cara, a taxa de suicídio no mundo é o dobro da taxa de homicídio. E o quanto que a Uhum. gente dedica para falar sobre homicídio na mídia, né? Na vida cotidiana, e o quanto que a gente dedica para falar de suicídio, né? Uhum. Muito pouco, né? Uhum. E, É verdade. bom, me conta aí, Dodô, o que é a vida? O que é a vida para você hoje em dia? O que, como achar graça na vida depois dessa turbulência, desse caldo aí? Porque eu sei que você é meio surfista aí, não é não? Você tem uma pegada surfista, não tem não, Dodô? Como achar graça aí? Como entrar no mar de novo depois desse caldo? Você sabe que você perguntou o que que é a vida, eu lembrei do Abu Janra, né? Tem um quadro dele que ele falava, É, perguntava para os caras, só pera, o que que é a vida? Que ele perguntava, o que que é a vida? Ele falava, o cara aham, falava ali, o que que é a aham. vida? O que que é a vida? Ô Pedro, cara, eu não sei o que é a vida ainda, mas eu acho que o que a vida para mim é um recomeço assim agora, né? Eu acho que o sentido da vida para mim hoje, acho que ele veio mesmo dessa história aí, porque é, acho que a quantidade, né, e a qualidade assim de amor, de afeto, de carinho assim que eu recebi foi tão grande assim, tão forte, tão intenso assim que eu acho que a minha cura ela se deu em todos esses níveis fruto disso. Então eu acho que o sentido da vida é esse mesmo, é poder estar vivendo ela assim, né, encontrando o sentido da vida na qualidade com que você se relaciona com as pessoas, com que você vive a sua vida para que a vida das pessoas seja melhor, né? E a competência que você vai ganhando em fazer isso ao longo da vida. Porque eu quase passei dessa para outra e vejo que o que ficou foi isso. Foi isso, assim, né? Puta, se faltar tudo, assim, né? Se faltar grana, se faltar lugar, se faltar comida, se faltar... Puta, eu tenho amigos, assim, pessoas que me querem bem, assim, sabe? E daí eu sei que não falta nada, não vai faltar nada, né? E que eu Ó, posso. só para te avisar, nas suas últimas palavras aí temos
Um minuto para fechar. Então, assim que eu saio assim dessa live, agradecido e dizendo que a vida é o amor que a gente é capaz de viver um pelo outro. E você, o que que é a vida, Pedro? Cara, nesses E qual, últimos 30 e qual o sentido da segundos, vida? Sentido da vida deixa e eu, a vida. deixa eu te contar, para tudo que você está fazendo, que eu vou falar qual que é o sentido da vida. Chama o primo, a tia, o cachorro. Cara, eu acho que o sentido da vida é achar alguma coisa que te conecte, assim, que te dê um tesão de continuar, assim, sabe? Pode ser relacionamento, pode ser um trabalho, mas alguma coisa para você se sentir útil e conectado de alguma forma. Beijos mil, tchau!